Essa questão aqui é a questão que eu falei que tem a possibilidade de ser anulada. Agora, anulação é coisa chata, né? Quando você anula uma questão do jeito de dar o ponto para todo mundo, você vai estar beneficiando umas pessoas, mas pode estar prejudicando outras pessoas, não tem jeito. Para o professor não é uma boa coisa mostrar a questão que pode ser anulada. Eu vou prejudicar uns e beneficiar outros, mas também se eu não fizer isso, acontece o contrário. Alguém que podia ter acertado não vai acertar porque eu fiquei calado. Então, para o professor, é mais vantajoso ele ficar calado, porque pelo menos ninguém vai ficar sabendo. Então, o fato de alguém ganhar o ponto ou não ganhar o ponto e ser aprovado ou reprovado não depende só disso. Depende da nota que ele está, se ele está um pouquinho abaixo da nota mínima ou se ele está um pouquinho acima da nota mínima. Depende também da matemática que está sendo mostrada aqui no recurso da questão. E depende também da banca, se a banca vai aceitar ou não aquele recurso. Então, eu vou fazer esse vídeo aqui em 3 partes. Primeiro eu vou resolver a questão. Depois eu vou explicar por que eu considero que está incoerente esse item aqui, ó, o item 4. O problema dessa questão, na minha opinião, está todo aqui, esse item 4. É um item polêmico. Tem autor que considera que é e tem autor que considera que não é. Então, sendo um item polêmico, não deveria ser usado como um fator para decidir se o aluno sabe ou se ele não sabe geometria. Tem autor que considera que o triângulo equilátero é isósceles. Tem autor que considera que não é. Então, isso, na verdade, não mede nada, né? E no final do vídeo eu vou colocar uma argumentação para você escrever um recurso. No edital você vai encontrar lá na página 18 as instruções para fazer o recurso. E uma das coisas que você tem que ter é escrever a argumentação. Aí eu escrevi uma argumentaçãozinha lá para vocês usarem. É claro que não precisa ter milhares de pessoas recorrendo. Se algumas pessoas apresentarem o recurso e a questão realmente for anulada, essa anulação vai valer para todo mundo. Então o tipo de anulação que eu estou colocando aqui é de dar o ponto para todo mundo. Tá, então é para marcar o que é verdadeiro e o que é falso. E isso aqui é a conclusão que eu cheguei. Todo quadrado é um losango? Sim. Todo quadrado é um retângulo? Sim. Todo retângulo é um paralelogramo? Sim. Mas todo triângulo equilátero é isósceles também? Não sei. Depende do autor, depende do livro que você usa como referência. E aí você vai ficar em dúvida entre essas duas aqui, ó. As afirmativas 1, 2, 3 e 4 são verdadeiras? Então pode ser essa. Ou então apenas as afirmativas 1, 2 e 3 são verdadeiras. Quer dizer, a gente fica sem saber em função disso aqui, que é uma dúvida. Então essa história de todo quadrado é um losango, todo quadrado é um retângulo, todo retângulo é um paralelogramo, isso tem nos livros didáticos, né? Não existe nenhuma controvérsia em relação a isso. Vamos ver, por exemplo, aqui o que tem no livro Fundamentos da Matemática Elementar. Olha, isso aqui é o que fala sobre retângulo, losango e quadrado nesse livro aqui muito famoso, Fundamentos da Matemática Elementar, volume 9. Na página 101 você tem aqui a definição do que é um retângulo. Olha só o que ele fala. O retângulo é um quadrilátero plano, convexo, C e somente C, possui os 4 ângulos congruentes. Só isso aqui. Basta que ele tenha os 4 ângulos congruentes, quer dizer, vão ser 90 graus todos. É suficiente para ele ser um retângulo. Então o quadrado atende a isso, né? O quadrado também tem os 4 ângulos congruentes iguais a 90 graus. Então o quadrado está incluído aqui. Agora o losango, a definição de losango. O losango é um quadrilátero plano, convexo, que possui os 4 lados congruentes. Então esses 4 lados são iguais, então ele é um losango. Observe que o quadrado atende a isso também, né? O quadrado também tem os 4 lados iguais. Então, o quadrado também está contido no conjunto dos losangos. Então, o quadrado ele é, ao mesmo tempo,
um retângulo e um losango. Quanto a isso, não existe controvérsia entre os autores de livros de geometria. Todos eles são paralelogramos, sendo que o retângulo é um paralelogramo especial, que além de ser paralelogramo, ele também tem essa propriedade aqui, dos ângulos iguais, iguais a 90. O losango também é um paralelogramo que tem essa propriedade de ter os 4 lados iguais. E é claro que o quadrado é as duas coisas ao mesmo tempo. Olha, então, em função do que está escrito lá no livro Fundamentos da Matemática Elementar, a gente pode colocar aqui o conjunto de todos os paralelogramos. Então, paralelogramo é aquele quadrilátero que tem esse formatozinho aqui, né? Ele é assim? É, mas não é só esse aqui não. Tem um tipo de paralelogramo que é com ângulos retos aqui. Quem é ele? É o retângulo. O retângulo é um paralelogramo também. Os 4 ângulos são retos. Então vamos fazer aqui, dentro do conjunto dos paralelogramos, vamos fazer aqui o conjunto dos retângulos. Agora observe. E o quadrado? O quadrado está incluído aqui? Sim, o quadrado está incluído aqui, porque ele não falou que os lados têm que ser diferentes. Ele falou apenas que os ângulos têm que ser retos. Então, dentro dos retângulos estão incluídos os quadrados. Então, deixa eu colocar aqui esse símbolozinho aqui para indicar que esses aqui são os retângulos. E você tem ainda o conjunto dos losangos. Losango é um paralelogramo que tem os 4 lados iguais. Igual que tem na bandeira do Brasil, né? Então, você tem aqui um outro conjunto, dentro do conjunto dos paralelogramos, que é o conjunto dos losangos. Aqui, ó. Você, então, é o conjunto dos losangos. Agora, tem um camarada que está nesses 2 conjuntos ao mesmo tempo. Um único elemento de interseção entre o conjunto dos retângulos e o conjunto dos losangos. Quem é esse camarada? É o quadrado. O quadrado é o único elemento que está simultaneamente no conjunto dos retângulos e no conjunto dos losangos. Então essa é a relação entre esses conjuntos. Sendo assim, todo retângulo é paralelogramo. Agora é claro, todo losango é um paralelogramo também. Porque o conjunto dos losangos está contido no conjunto dos paralelogramos. Agora, a questão do quadrado. O quadrado é o único elemento que pertence simultaneamente ao conjunto dos retângulos e ao conjunto dos losangos. Então, quadrado é retângulo também. É um retângulo especial, mas é, né? É um retângulo com os 4 lados iguais. E o quadrado também é losango. Pronto, então quanto isso aqui, ninguém tem dúvida, né? Então, por isso que todo quadrado é um losango. Sim, todo quadrado é um retângulo, ele é as duas coisas ao mesmo tempo. E todo retângulo é um paralelogramo. Os retângulos estão dentro do conjunto de paralelogramos. Então, essas 3 opções aqui, elas são isso aqui, verdadeira, verdadeira e verdadeira. Agora, tem a questão do triângulo equilátero. Quando você estuda triângulo equilátero tem 3 lados iguais, beleza. Os 3 lados são iguais, os ângulos são iguais a 60 graus. Agora, e o triângulo isósceles? O triângulo isósceles é o triângulo que tem 2 lados iguais. Só que tem um problema. Quando você fala 2 lados iguais, isso aqui você está falando em português, né? Linguagem cotidiana, linguagem corrente. Na linguagem corrente, quando você fala uma coisa, às vezes ela não fica clara, né? Quer ver um exemplo? Você pergunta assim: tem um médico aqui? Tem um médico aqui? Digamos que uma pessoa passou mal e alguém chegou assim: tem um médico aqui? É claro que essa pessoa que está perguntando se tem um médico aqui, para ela serve se tiver um médico, ou se tiverem 2 médicos, ou se tiverem 3 médicos.
Então imagina, se alguém perguntar, tem um médico aqui, digamos que tem 2 médicos lá. Você acha que o médico vai chegar a falar assim, olha só, o senhor está querendo um médico só ou pode ser 2 médicos? Porque eu sou médico e o meu colega também é. Serve 2? Ninguém vai falar isso, né? É claro que quando a gente fala tem um médico aqui, está implícito que serve também se forem 2. É a mesma coisa se você falar assim, você tem 10 reais aí para me emprestar? Digamos que o camarada tenha 20. Ele vai falar assim, não tenho, eu tenho 20. Você queria 10? Então está implícito que quando você fala se tem 10 reais, a pessoa que tem 20 vai poder emprestar. Ninguém vai perguntar assim, tem pelo menos algum médico aqui no recinto? Ninguém fala desse jeito, né? Ou então será que a pessoa podia falar assim, ei, você tem aí pelo menos 10 reais para me emprestar? Ninguém fala desse jeito. Agora tem outras situações que você não quer pelo menos, você quer exatamente. Por exemplo, você chega assim para uma pessoa, você tem 30 anos? Aí a pessoa vai falar assim, não, eu tenho 35. Ela vai falar isso ou vai falar assim, serve só 30 ou pode ser mais de 30 também? Não se fala isso. A gente sabe que quando alguém pergunta se tem 30 anos, significa exatamente 30 anos. Se não, uma pessoa de 60 falasse assim, tem alguém de 10 anos aí, o cara de 60, eu tenho 10. Eu tenho 10 e ainda sobram mais 50. Ninguém fala desse jeito. Então tem certas situações que o contexto deixa claro se aquilo que está sendo dito, se aquela quantidade que está sendo dita, se ela é uma quantidade que tem que ser exata ou se é uma quantidade mínima, do tipo pelo menos. Agora, quando você fala, um triângulo tem 2 lados iguais, fica claro se é exatamente 2 lados iguais ou pelo menos 2 lados iguais? Não fica claro. Aqui no caso dos lados do triângulo não fica claro. Seria melhor se na definição de triângulo isósceles, se fosse dito triângulo isósceles é aquele que tem exatamente 2 lados iguais e um terceiro lado diferente? Então, olha, se o triângulo equilátero é isósceles ou não, depende do gosto do freguês, né? No caso, o freguês é o autor do livro. Ele pode achar que é ou que não é. E aí, como é que você vai botar isso numa questão da prova? Como é que você vai separar os alunos assim, né? Olha, então você vai olhar lá a minha argumentação e escrever o recurso, usando aqueles tópicos que eu coloquei, e use lá a página 18 do edital, que lá você tem as instruções para você fazer o recurso da prova. Olha, tem que recorrer rápido, hein? Porque o prazo é muito pequeno. Eu acho que só vai ter mais um dia. O prazo é até 3 dias úteis após a publicação do gabarito. Então corre lá, que você só vai ter um dia para recorrer disso aqui. E agora chegou a vez do triângulo. Olha aqui a questão polêmica. Eu estou usando aqui como referência, nessa primeira figura, a definição de triângulo equilátero, triângulo isósceles e triângulo escaleno, do livro Fundamentos da Matemática Elementar, volume 9, de Geometria Plana, do Oswaldo Dolce. Isso aqui está na página 38. Página 38 da 7ª edição. Então, olha só. Aqui a gente tem o triângulo equilátero, um triângulo isósceles e o triângulo escaleno. O triângulo escaleno é aquele que tem os 3 lados obrigatoriamente diferentes, né? Bom, aí ele fala, o isósceles tem 2 lados iguais e o equilátero tem 3 lados iguais, é o que indica a figura. E olha o que ele está falando aqui, um triângulo com 2 lados congruentes é isósceles. Esse aqui tem 2 iguais, então ele é isósceles, tá? Mas e o terceiro? Bom, ele falou aqui, o outro lado é chamado de base. Tá, ele é chamado de base, mas ele tem que ser diferente? Ele não falou aqui. Nessa definição, ele não disse se ele tem que ter apenas 2 iguais ou se ele tem que ter pelo menos 2 iguais. Ele não falou aqui na definição. Aí embaixo ele colocou, notamos que todo triângulo equilátero é também um triângulo isósceles. Calma aí. Isso que ele está falando aqui está de acordo com o gabarito da prova, né? O gabarito oficial dessa questão na prova era que o triângulo equilátero é isósceles também. Tudo bem, de acordo com esse livro, a questão estaria correta.
Agora, notemos que todo triângulo equilátero também é isósceles. Notemos, ele está falando agora, né, meu filho? Porque aqui ele não falou. Aqui na definição, ele não deixou claro. Quando você fala dois iguais, não fica claro se são exatamente dois iguais ou se é pelo menos dois iguais. Isso aqui é a definição de triângulo equilátero, isósceles e escaleno, que está em outro livro famoso, que é o chamado livro do Morgado. Geometria 1 dos professores Morgado, Wagner e Miguel Jorge. Na verdade, esse livro aqui, ele foi escrito pelo Wagner, né? Mas entraram aqui os três autores. Então, olha só o que o Wagner falou aqui. O triângulo equilátero, está escrito o seguinte: três lados congruentes. E aqui o triângulo isósceles, ele colocou dois lados congruentes. Então, o que você entende daqui? Você entende o que você quiser, ao gosto do freguês, né? Porque três lados iguais, tudo bem, três lados iguais só tem um jeito. Agora, dois lados iguais, isso pode ter duas interpretações. Pode ter exatamente dois iguais, ou pode ser pelo menos dois iguais. Então, aquela história. Pela frase, não dá para você distinguir o que você está falando. Agora eu vou mostrar um terceiro livro, e para mim esse aqui é um livro definitivo. É esse livro aqui, ó. Que isso aqui, rapaz? Que livro maluco é esse? Olha, esse livro aqui é o primeiro livro de geometria escrito pelo Euclides. Tanto é que a geometria que a gente estuda hoje se chama Geometria Euclidiana. Foi o Euclides que escreveu esse livro. Na verdade, a geometria já existia, só que o Euclides organizou isso daí. Ele fez um livro chamado Os Elementos da Geometria. Então foi ali que ele formalizou a geometria inteira. Mas olha só, esse livro não tem nem como você botar os olhos nele, que dirá botar as mãos. É muito antigo, né? Tem mais de 2000 anos. Você encontra aqui uma versão traduzida para o inglês de 1661, novinha, só tem 300 e poucos anos. Bom, e se você quiser pegar em PDF, tem ele também em PDF. Esse aqui, ó, Os Elementos da Geometria de Euclides, foi traduzido para o inglês moderno por Richard Fitzpatrick. Livro 1, página 4, proposição 20. Eu estou tirando essa definição de triângulo isósceles, triângulo equilátero, do livro do Euclides, que inventou a geometria euclidiana. Então é o pai da geometria, foi aí que toda a geometria começou. E olha só como é que era a definição original dele. Vamos olhar isso aqui de perto. Então no livro do Euclides você tem aqui a escrita original em grego e aqui tem traduzido para o inglês, né? Então olha só. E as figuras trilaterais? O triângulo equilátero, que tem três lados iguais. O isósceles, que tem apenas dois lados iguais. Está vendo? Na definição original do Euclides, que é o pai da geometria euclidiana que a gente usa hoje, o triângulo isósceles tem apenas dois lados iguais. Então, para o Euclides, o triângulo equilátero não era considerado um triângulo isósceles. Isósceles tem que ter dois e um terceiro lado diferente. E tem o terceiro triângulo aqui, que é o triângulo escaleno, que tem os três lados diferentes. Então eu estou mostrando aqui um livro que fala que o triângulo equilátero não é isósceles. Ah, mas é um livro antigo? É um livro muito antigo, mas na verdade esse livro é o texto original da geometria. A geometria saiu daí. Tanto é que é chamada de geometria euclidiana. Já falei isso tantas vezes, né? Então quando você escreve num livro dois lados iguais para ser um triângulo isósceles, não fica claro se tem que ser exatamente dois lados iguais ou pelo menos dois lados iguais. Não tem dizendo. Olha, então isso aqui é o texto que eu estou recomendando para você utilizar para fazer o seu recurso de acordo lá com as instruções da página 18 do edital. Você tem que escrever um texto. Claro, você tem que indicar também qual é o livro que você está usando. Você coloca o livro do Euclides.
O livro do Euclides é um livro tão bom quanto qualquer outro. É a raiz da geometria aqui, é o início da geometria. É geometria euclidiana que nós estamos falando. Então a gente tem que respeitar esse conceito aqui. Então esse texto aqui, ó, os livros didáticos nem sempre deixam claro se o triângulo isósceles deve ter exatamente dois lados iguais ou pelo menos dois lados iguais. Detalhe que seria necessário para dar clareza à definição matemática. Falar dois lados iguais não está explicando nada, né? O autor Oswaldo Dolce deixa claro que considera como pelo menos dois lados iguais. Então, ele considera que o triângulo equilátero é isósceles também. O autor Eduardo Wagner mantém sua explicação na ambiguidade. Quer dizer, ele falou, equilátero é três lados iguais, isósceles é dois lados iguais. Mas esse dois quer dizer exatamente dois ou quer dizer pelo menos dois? Você entende do jeito que você quiser, né? Você pode entender das duas formas. As duas formas são válidas pelo que ele está falando aí. No livro Elementos da Geometria, do Euclides, que é um livro muito antigo, mas ele é o primeiro. É um livro de referência para a geometria que nós usamos, que é chamada de geometria euclidiana. Então, eu estou levando muito a sério as definições dadas pelo Euclides no seu livro. Então, nesse livro, Euclides deixa bem claro que o triângulo isósceles tem apenas dois lados iguais. Ele não está escrevendo grego, né? Então, portanto, ele não considera o triângulo equilátero como sendo isósceles. É o livro de geometria mais antigo, é o pai dos livros de geometria e deve ser considerada como altamente relevante a sua definição. O que observamos é que autores diferentes podem considerar definições diferentes, que passam a ser pura questão de convenção. É quase como se fosse questão de gosto. E não deveria ser usada como critério para avaliar se um candidato possui ou não conhecimentos satisfatórios de geometria. Então, sendo assim, respeitosamente solicitamos a anulação da questão.